Meu nome é Laura. E se me perguntassem há 1 ano, eu diria que minha vida era a mais próxima da perfeição que alguém poderia desejar. Eu estava casada com Lucas, o homem que, por 3 anos, foi meu porto seguro. Ele era a calmaria para a minha tempestade, a lógica para a minha emoção. Lucas era feito de silêncios confortáveis e de uma paz que parecia inabalável. Eu era feita de risadas altas e uma necessidade de preencher o mundo com palavras. Éramos o encaixe perfeito, o yin para o yang. Nosso amor era uma dança silenciosa que só nós 2 entendíamos. Mas toda melodia tem uma nota dissonante, e a nossa atendia pelo nome de Arthur. Arthur, meu sogro, era um homem construído em granito e arrogância. Desde a primeira vez que apertei sua mão, senti a força de quem não está acostumado a ser contrariado. Dono de uma gigante rede de lojas de materiais de construção. Ele não apenas tinha dinheiro. Ele exalava poder. Seus olhos tinham um jeito avaliador, como se calculassem seu valor e sua utilidade no império que ele construiu. Tudo em sua vida era sob controle. Sua esposa, Helena, movia-se pela casa como uma sombra graciosa, com um sorriso perpétuo e os olhos vazios de quem há muito desistiu de ter uma voz. Os irmãos de Lucas, cópias mais jovens do pai, repetiam suas opiniões. No início, eu via aquilo como uma dinâmica familiar peculiar. Lucas, com sua natureza pacífica, simplesmente navegava por aquele sistema sem criar ondas. E eu, por amá-lo, tentei fazer o mesmo. Tentei ignorar o ar pesado que se instalava sempre que Arthur entrava em um cômodo, o jeito como todas as conversas se curvavam em sua direção. Até o dia do nosso casamento. A cerimônia foi um sonho. Escolhemos uma fazenda histórica. O ar cheirava a terra molhada e a jasmim. Casei-me com Lucas debaixo de um arco de flores silvestres, com o sol do fim de tarde pintando o céu de laranja e rosa. Lembro-me de olhar para o rosto dele durante os votos e sentir uma onda de felicidade tão pura, tão avassaladora, que meus olhos se encheram de lágrimas. Naquele momento, éramos apenas nós 2. O mundo, com todos os seus ruídos e suas sombras, havia desaparecido. A recepção era a celebração daquela felicidade. As luzes de fadas piscavam nas árvores. A música era suave. E o som das risadas dos nossos amigos e familiares criava a trilha sonora perfeita. Foi no meio desse cenário idílico que a dissonância se fez ouvir. Arthur se aproximou da nossa mesa, seu corpo grande bloqueando a luz. Laura, querida, 1 minuto da sua atenção, por favor, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Lucas me olhou, um quase imperceptível sinal de alerta em seu rosto. Mas eu sorri de volta para o meu sogro, achando que ele queria me dar um presente. Levantei-me, alisei meu vestido branco e o segui até um canto mais afastado do salão, perto de uma fonte de pedra antiga. O som da água corrente parecia zombar da secura que de repente tomou minha boca. Ele não disse nada. Apenas tirou do bolso um pedaço de papel dobrado e me entregou. O papel era grosso, caro. Desdobrei-o, e as palavras impressas saltaram aos meus olhos. No topo o título: Regras para o seu casamento. Uma risada nervosa escapou dos meus lábios. Isso é uma piada, certo? Algum tipo de tradição estranha da família? O sorriso de Arthur se alargou, mas continuava frio. De modo algum, é um guia, um manual de instruções, se preferir. Meu sorriso morreu. Percorri a lista com os olhos, meu coração começando a bater descompassado. 1. Todas as decisões financeiras de vulto, imóveis, veículos e investimentos deverão ser submetidas à minha aprovação prévia. 2. A residência do casal deve ser localizada em um perímetro previamente validado por mim. 3. As festividades de fim de ano, Natal e Ano Novo, serão, por tradição, celebradas em minha residência. A lista continuava. Um delírio de 11 pontos que ditavam desde nossas férias até o nome dos nossos futuros filhos, que deveriam homenagear a linhagem da família. Cada regra era um tijolo,
e eu podia sentir o peso do muro que ele estava tentando construir ao nosso redor. Eu não... Comecei, mas as palavras não saíam. Eu estava em choque. Você vai entender, querida, ele disse, com uma condescendência que me fez ferver por dentro. Esta família tem uma estrutura, uma ordem, e ela funciona melhor quando estou no comando. Pense nisso como uma forma de proteger vocês, de garantir que não cometam os erros da juventude. Ele deu uma palmadinha no meu braço, como se eu fosse uma criança teimosa, e se virou para voltar à festa, deixando-me ali, parada perto da fonte, com aquele manifesto de tirania em minhas mãos. O papel parecia queimar minha pele. Esperei até estarmos sozinhos, na suíte nupcial. A felicidade do dia havia se transformado em uma bola de ansiedade no meu estômago. Lucas estava desabotoando o colarinho quando eu estendi o papel para ele. Ele pegou, leu, e seu rosto não demonstrou a menor surpresa. Apenas um cansaço profundo, uma resignação que parecia antiga. Ele dobrou o papel cuidadosamente e o colocou sobre a cômoda. O que é isso, Lucas? Perguntei, minha voz um fio. Ele evitou meu olhar. É só o jeito dele, Laura. Ele faz isso com todo mundo. Fazer o quê? Tentar dirigir a nossa vida? Isso não é normal. Então ele se virou para mim, e nos seus olhos eu não vi o homem forte e calmo com quem eu havia me casado, mas um menino assustado. É melhor concordar, Laura, ele murmurou. Acredite em mim. É mais fácil. Mais fácil. Aquela palavra ecoou no silêncio do quarto. Mais fácil do que lutar. Mais fácil do que ser livre. Naquele instante, a ficha não apenas caiu. Ela se estilhaçou no chão. Eu olhei para o meu marido, o homem que eu amava mais do que tudo, e percebi que ele era um prisioneiro. E eu tinha acabado de receber minha sentença. Mas enquanto o sono finalmente vencia Lucas, eu permanecia acordada. O amor que eu sentia por ele ainda estava ali, mas agora estava misturado com algo novo, algo feroz, uma fúria protetora. Eu não seria mais uma prisioneira naquele reino. Se Lucas não podia lutar, eu lutaria por nós dois. Aquela não era uma lista de regras. Era uma declaração de guerra, e eu tinha acabado de aceitá-la. A lua de mel foi um bálsamo. Por 10 dias, em uma cidadezinha litorânea, nós fomos apenas Laura e Lucas. Longe da sombra de Arthur, Lucas se transformou. O peso em seus ombros pareceu evaporar. Ele ria com mais frequência, segurava minha mão com mais força, e seus olhos brilhavam com uma luz que eu não via desde o começo do nosso namoro. Deitados em uma rede na varanda do nosso chalé, com o som das ondas como única música, eu quase consegui me enganar. Quase acreditei que poderíamos viver naquela bolha para sempre. Mas toda noite, quando Lucas dormia, eu pegava meu celular e relia a foto daquela lista. As 11 regras. Cada palavra era um lembrete da gaiola dourada que nos esperava. Eu olhava para o rosto sereno do meu marido e sentia uma onda de fúria e amor. Eu amava aquele homem o suficiente para ir à guerra por ele, especialmente porque ele havia sido ensinado a nunca lutar por si mesmo. A semente da rebelião estava germinando. A decisão foi tomada ali, ao som do mar. Eu não iria apenas resistir, eu iria atacar. Assim que voltamos para a nossa rotina, a primeira coisa que fiz foi pesquisar. Passei horas lendo sobre dinâmicas familiares tóxicas, sobre narcisismo e sobre limites legais. 3 dias depois, eu estava sentada em um escritório moderno no coração de Belo Horizonte. A advogada, Dora Isabel, era uma mulher de uns 50 anos, com um olhar aguçado. Ela não se parecia em nada com os advogados formais que eu imaginava. Usava uma jaqueta de couro e tinha um sorriso que sugeria que ela se divertia com os absurdos da natureza humana. Coloquei o papel com as regras sobre sua mesa. Ela o pegou, leu com atenção, e um canto de sua boca se curvou para cima. Ela me olhou por cima dos óculos. Então, Laura, disse ela, qual exatamente é o papel do seu sogro no seu casamento? Desabei. Contei tudo. Sobre o controle, sobre o medo nos olhos de Lucas, sobre a passividade de Helena
sobre a sensação de estar sendo engolida por uma família que funcionava mais como uma corporação com um CEO autoritário. Doutora Isabel ouviu pacientemente. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Olha, legalmente, ele não pode forçar vocês a nada disso. O problema não é legal ainda. É psicológico. Ele construiu um sistema baseado no medo e no hábito. A única maneira de desmontá-lo é quebrando o padrão. Você não pode esperar que seu marido, que viveu nisso por 30 anos, faça o primeiro movimento. Esse movimento terá que ser seu. Passamos as 2 horas seguintes traçando um plano. E, o mais importante, redigimos um documento. Não era uma carta raivosa. Era uma notificação formal de autonomia conjugal. O texto era educado, corporativo e frio como gelo. Agradecia o interesse e o cuidado, mas afirmava em termos inequívocos que todas as decisões concernentes ao nosso casamento, finanças e futuro seriam tomadas exclusivamente por mim e por Lucas, em caráter privado. Finalizava dizendo que não buscaríamos aprovações externas. Era uma obra-prima de agressividade passiva, uma muralha de polidez. Saí do escritório dela me sentindo outra mulher. Eu não era mais a vítima atordoada da festa de casamento. Eu era uma estrategista. E agora, eu tinha uma arma. Guardei o documento em uma pasta e esperei. Eu sabia que não teria que esperar muito. A oportunidade veio 2 meses depois. O aluguel estava nos matando, e Lucas e eu, que vínhamos economizando há anos, decidimos que era hora de comprar nosso primeiro apartamento. A alegria dele era contagiante. Passávamos os fins de semana visitando imóveis, sonhando com a cor que pintaríamos as paredes, com o cachorro que teríamos. Era nosso sonho, nosso projeto. E como um relógio, o telefone tocou numa quarta-feira à noite. Era Arthur. Lucas, meu filho, fiquei sabendo que vocês estão procurando um lugar. Ótimo. Mas não assinem nada, tenho uns contatos. Venham jantar aqui no sábado. Vamos alinhar isso. Lucas desligou e me olhou. Pai quer ajudar. Não, Lucas, eu disse suavemente. Ele quer controlar. A sombra voltou aos olhos dele, mas ele apenas concordou em ir. No sábado, entramos na fortaleza de Arthur. A casa dele era grande, imponente e um pouco fria demais. O cheiro de poder pairava no ar. A mesa de jantar, uma peça maciça de madeira escura, estava posta para apenas 4. E ao lado do prato de Arthur, havia 3 pastas. O jantar foi uma tortura de amenidades. Helena perguntava do meu trabalho com um interesse vago, enquanto Arthur dominava a conversa, falando de seus negócios, de política, de como o mundo seria melhor se as pessoas fizessem o que era lógico. Finalmente, após o prato principal, ele esfregou as mãos. Bom, vamos ao que interessa, disse ele, abrindo a primeira pasta. Analisei o mercado. Separei aqui 5 opções de imóveis. Na outra pasta temos simulações de financiamento de 2 bancos onde tenho um bom relacionamento. Lucas, por puro reflexo condicionado, esticou a mão para pegar os papéis. Naquele momento, o tempo pareceu desacelerar. Era agora ou nunca. Na verdade, sogro, não precisa se preocupar com isso, eu disse, minha voz soando surpreendentemente calma. Levantei-me, peguei a minha própria pasta e deslizei-a sobre a mesa. Arthur olhou da minha pasta para o meu rosto, a confusão nublando sua expressão autoritária. Helena prendeu a respiração. Lucas congelou, com a mão no ar. Ele abriu a pasta e tirou a única folha que havia dentro. O silêncio que se instalou na sala de jantar foi o mais pesado que eu já senti na vida. O único som era o tic-tac de um relógio de pêndulo. Eu podia ver seus olhos movendo-se rapidamente sobre as linhas. O sorriso presunçoso, a máscara de controle, tudo se desfez. O que restou foi um homem pego de surpresa, exposto. Ele ergueu a cabeça, os olhos fixos nos meus. Isso é mesmo necessário, Laura? Ele perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. Olhei-o diretamente nos olhos, sem piscar. Sim, respondi, com uma firmeza que veio do fundo da minha alma. É essencial. Pela primeira vez na vida, Arthur não teve uma resposta.
Ele não gritou, não argumentou. Ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível, e fechou a pasta. O jantar terminou abruptamente. No carro, a caminho de casa, o silêncio era diferente. Era um silêncio de processamento, de um sistema que acabara de ser reiniciado à força. No meio do caminho, senti a mão de Lucas procurar a minha. Ele a entrelaçou com força. Olhei para ele. Ele estava olhando pela janela. Mas eu vi o brilho das lágrimas em seus olhos. Ele não estava chorando de tristeza. Eram as lágrimas de um prisioneiro que acaba de ver a luz do sol pela primeira vez. Ele não disse obrigado, mas eu não precisava. Eu sabia naquele aperto de mão que ele finalmente entendia que não estávamos mais jogando pelas regras do pai dele. Aquele foi o primeiro round. A vitória foi nossa, mas a guerra estava apenas começando. A paz, como eu suspeitava, era uma miragem. Durou o suficiente para nos dar um gostinho perigoso de liberdade. Com a bênção silenciosa de Arthur, compramos nosso apartamento. Era nosso refúgio, um ninho de 3 quartos com um piso de madeira que rangia. Para mim, cada fresta de sol que entrava pela janela era um símbolo da nossa autonomia. Para Lucas, era como se ele estivesse aprendendo a respirar de novo. Eu o via parado na varanda, de manhã cedo, com uma xícara de café nas mãos, o rosto virado para o sol, e a paz que emanava dele era a minha maior vitória. Ele pintou paredes, montou móveis, cantarolava pela casa. O homem que eu amava estava emergindo da concha que seu pai havia construído para ele. Mas eu sabia que a fera do outro lado da cidade não dormia. Ela apenas observava, esperando a hora de atacar. Arthur mudou de tática. A força bruta foi substituída por um veneno lento, administrado nos obrigatórios almoços de domingo. Ele não dava mais ordens. Ele fazia observações. Ah, esse bairro, dizia ele. Interessante. A construtora é aquela que teve problemas com infiltração, não? Espero que tenha um bom seguro. Quando compramos um carro novo, a alfinetada veio precisa como um bisturi. Um carro prático, claro, bom para não chamar a atenção. A segurança hoje em dia, vocês sabem. Lucas se encolhia a cada comentário. Eu, por outro lado, aprendi a sorrir. Um sorriso de Mona Lisa, impenetrável, e a mudar de assunto com uma leveza que o deixava furioso. Meu silêncio era minha armadura. Mas era exaustivo. Era como estar em um campo minado, onde cada passo precisava ser calculado. O verdadeiro campo de provas de sua nova estratégia veio com o nascimento de seu primeiro neto. A irmã de Lucas, Raquel, deu à luz um menino lindo chamado Theo. E Arthur mergulhou no papel de avô patriarca. Era um espetáculo de controle disfarçado de afeto. Ele aparecia na casa de Raquel sem avisar, carregado de presentes. Desautorizava as decisões dela na frente das visitas. Esse tipo de mamadeira não é bom, Raquel. Causa gases. Não se deve deixar o bebê dormir tanto, senão ele não dorme à noite. Eu assisti aquilo com um nó no estômago, vendo a luz nos olhos de Raquel diminuir a cada visita. E então, o canhão se virou para mim. Em um desses almoços, com o pequeno Theo no colo, Arthur me olhou. Quando vocês tiverem os seus, faremos do jeito certo desde o início, disse ele. Tenho um excelente pediatra, amigo da família há anos. E Helena pode ajudar a organizar a busca pela creche. Já tenho algumas ideias de lugares com a filosofia correta. Meu sangue congelou. Lucas olhou para o próprio prato, estudando os grãos de arroz. Forcei um sorriso e disse: Bem, isso ainda está longe, sogro. Ele se recostou, satisfeito. Você vai me agradecer. Eu sei como essas coisas devem ser feitas. Naquela noite, a represa se rompeu. Assim que fechamos a porta, eu me virei para Lucas. Eu não vou fazer isso. Eu me recuso a trazer um filho a este mundo para que seu pai pense que tem o direito de ser o terceiro genitor. Eu não vou deixar ele fazer com nosso filho o que está fazendo com a Raquel e o que fez com você. A angústia no rosto de Lucas era palpável. Ele passou as mãos pelo cabelo. Eu sei, Laura. Mas o que você quer que eu faça?
Eu não sei como pará-lo. Não saber não é uma opção, Lucas, eu disse, a voz mais alta do que eu pretendia. Você precisa aprender. Foi uma noite sem sono, cheia de conversas difíceis. E então, quando eu achava que a pressão não poderia aumentar, veio a escalada. O golpe de mestre chegou na forma de um e-mail. O assunto era: uma proposta para vocês. O remetente, claro, era Arthur. O texto era uma obra-prima de manipulação. Ele dizia que, pensando na segurança e no bem-estar financeiro do nosso futuro, ele gostaria de fazer uma contribuição significativa para quitar uma grande parte do nosso financiamento imobiliário. Meu coração disparou. Eu sabia que havia um mas. E ele veio no parágrafo seguinte. Em troca, dizia o e-mail, e como uma mera formalidade para garantir a segurança do patrimônio familiar, eu gostaria de ter meu nome adicionado à escritura. Isso não mudaria nada no dia a dia de vocês, claro, mas me permitiria intervir e proteger o bem caso algo inesperado acontecesse. É apenas uma forma de cuidar de vocês. Eu senti um enjoo físico. Não era ajuda, era uma compra. Ele queria ser dono de um pedaço do nosso lar. Ele queria uma âncora legal em nossas vidas. Mostrei o e-mail para Lucas, e o que me destruiu foi a reação do meu marido. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, lendo e relendo. E então ele disse, a voz baixa e hesitante: Laura, talvez a gente devesse considerar. Seria um alívio financeiro enorme. Quase metade da dívida. A gente poderia viajar, poupar mais. Foi como levar um soco no estômago. Eu olhei para o homem que eu amava, e por um segundo vi um estranho. Um homem tão profundamente marcado que não distinguia carinho de uma forca. Você está falando sério? Minha voz tremeu de raiva e decepção. Você venderia um pedaço da nossa alma por um pouco de alívio financeiro? Você não vê o que ele está fazendo? Ele não quer ajudar, Lucas. Ele quer ser nosso dono. Foi a maior briga que já tivemos. Gritei, chorei, argumentei. Ele se defendeu dizendo que eu não entendia a pressão. Eu rebati, dizendo que ele não entendia o que era liberdade. Finalmente, exausta, eu o encurralei. Escute bem, Lucas. Eu amo você. Mas eu não vou viver sob o polegar do seu pai. Eu não vou criar meus filhos nessa prisão. Ele não vai ter o nome dele em nada que for nosso. Ponto final. E se você não consegue ver isso, então talvez a gente tenha um problema muito maior do que seu pai. Aquilo o atingiu. Minhas palavras ficaram pairando no ar entre nós. No dia seguinte, ele se sentou ao meu lado, os olhos vermelhos e cansados, e redigiu a resposta. Pai, agradecemos a generosa oferta, mas não estamos interessados. Nosso lar é nosso. Com carinho, Lucas e Laura. Simples. Final. A partir daquele e-mail, eu fui oficialmente coroada a inimiga. A resposta de Arthur não veio por e-mail. Veio por telefone 1 semana depois. Um número desconhecido no meu celular. Laura. A voz dele era fria. Acho que precisamos conversar. Só nós dois. Mulher para homem. Esclarecer as coisas. Meu instinto gritava para eu recusar. Mas minha alma de guerreira sussurrou que eu precisava ir. Marcamos em uma padaria no centro. Ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto, com um café preto na frente, parecendo um mafioso. Eu não sei o que você pensa que está fazendo, ele começou, sem rodeios. Mas esta família tem um modo de operar. Você pode lutar contra isso o quanto quiser, mas acredite em mim. Ele se inclinou para a frente. É muito melhor me ter como seu aliado, ou as coisas podem ficar difíceis. Olhei diretamente em seus olhos. Difíceis para quem, Arthur? Um sorriso lento, gelado, se espalhou por seu rosto. Ele não respondeu. Apenas tomou um gole de seu café. Levantei-me. Obrigada pelo papo. No caminho de volta para casa, o coração martelando, eu entendi. Aquilo não era uma ameaça. Era uma promessa. A guerra havia sido declarada. E ele estava pronto para usar todas as armas que tinha. A ameaça velada de Arthur não era o fim da escalada. Era o som da avalanche começando a deslizar. Na semana seguinte,
Uma quietude sinistra se instalou. Sem telefonemas, sem e-mails. Era o silêncio que precede uma tempestade. Ele veio em um sábado de manhã. Uma mensagem de texto em um grupo recém-criado, incluindo Lucas, seus irmãos, sua mãe e eu. A mensagem era curta, imperiosa e não deixava espaço para interpretação. Reunião de família em minha casa hoje à noite, às 20 horas. Assuntos: planejamento futuro, arranjos de feriados e expectativas daqui para frente. A presença de todos é inegociável. Lucas me mostrou o telefone, o rosto pálido. Eu nunca ouvi fazer algo assim antes, ele sussurrou. E eu sabia o que aquilo significava. Não era mais um ataque direcionado a mim. Era um ato público. Ele estava convocando sua corte, não para uma conversa, mas para um julgamento. E eu era a ré. Nós não vamos, disse Lucas. Nós vamos, eu respondi. Ele quer um espetáculo, então vamos dar a ele um final inesquecível. Chegamos pontualmente às 20 horas. Helena nos recebeu na porta, o rosto uma máscara de ansiedade. Os irmãos de Lucas já estavam na sala de jantar. E na cabeceira da mesa, como um rei em seu trono, estava Arthur. À sua frente uma pilha de documentos. Ele esperou que nos sentássemos. Bom, ele começou. Chamei vocês aqui porque tem havido confusão, uma certa resistência em entender como esta família funciona. Para evitar futuros desentendimentos, eu preparei algumas diretrizes, para deixar tudo claro, para todos. Ele começou a distribuir cópias de um documento de várias páginas. O título era Protocolo de Conduta e Patrimônio Familiar. Era a lista de regras original, anabolizada. Havia cláusulas sobre consenso familiar liderado pelo patriarca, para qualquer despesa, sobre a padronização de práticas de criação dos filhos. E a mais audaciosa, uma cláusula que sugeria que qualquer assistência financeira oferecida por ele automaticamente lhe concederia direitos de supervisão sobre o bem ou projeto. Era um contrato de servidão voluntária. Eu olhava para as caras ao redor da mesa. Helena encarava o próprio colo. Pedro e Tiago liam o documento com expressão neutra. Meu coração batia por Lucas, que estava ao meu lado, rígido como uma estátua. Finalmente eu não aguentei. Pousei o documento sobre a mesa. Isso é um delírio, eu disse, a voz clara e firme. Arthur me lançou um sorriso de pura satisfação. Eu estou apenas tentando manter a ordem, Laura. Como você pode ver, ninguém mais está reclamando. Todos os olhos se voltaram para mim. Olhei para o meu marido. Era o momento dele. Ele podia dar um passo para trás. Ou podia saltar comigo para o desconhecido. Via a agonia em seu rosto. A guerra de 30 anos sendo travada em seus olhos. Ele respirou fundo. E então, ele se virou. Não para mim, mas para seu pai. Chega, pai, disse ele. A voz não era alta, mas continha o peso de uma vida inteira de palavras não ditas. Arthur piscou, pego de surpresa. O que você disse? Eu disse chega, Lucas repetiu, empurrando sua cópia do protocolo para o centro da mesa. Você não está mantendo a ordem, você está controlando. Você me controlou a vida inteira, controlou a mamãe, controlou meus irmãos, e nós deixamos. Mas acabou. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Foi então que o impensável aconteceu. Helena, a silenciosa Helena, começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas. Eram soluços que sacudiam seu corpo, o som da libertação de uma dor antiga e profunda. Você não tem ideia, ela disse entre os soluços. Você não faz ideia de como foi viver assim. Eu nem sei mais quem eu sou sem ter que pensar no que você vai achar. Pedro, o irmão mais velho, pigarreou e disse, olhando para o pai com algo que não era reverência. Ele tem razão, pai. Eu achei que era assim que as famílias eram. Agora eu vejo que não. Arthur olhava de um rosto para o outro, seu poder se desfazendo. Ele parecia genuinamente chocado, como se nunca tivesse lhe ocorrido que os outros personagens tivessem um roteiro próprio. E então, eu peguei minha pasta. Abri-a com calma e tirei as cópias dos e-mails do corretor. Coloquei-as sobre a mesa.
E já que estamos no assunto de manter a ordem, eu disse, olhando para Arthur. Isso também acaba hoje. Ele pegou os papéis, a mão tremendo ligeiramente. Vi seus olhos passarem pelas trocas de mensagens, a prova de que ele estava ativamente nos espionando. O último resquício de cor sumiu de seu rosto. Ele olhou para as provas, para a esposa em prantos, para os filhos que o desafiavam e para mim. Pela primeira vez, Arthur pareceu o que realmente era. Um homem pequeno e solitário, apavorado com a perda de seu poder. Ele se levantou, não disse uma palavra, apenas virou as costas e saiu. Ouvimos seus passos subindo a escada e o som de uma porta se fechando. O rei havia abdicado. Ninguém se moveu por um longo tempo. O silêncio que ficou era leve. Lucas se virou para mim, os olhos cheios de uma mistura de terror e alívio. Eu deveria ter feito isso anos atrás, ele disse. Eu peguei sua mão. Mas você fez agora. E é isso que importa. As semanas seguintes foram como aprender a andar de novo. A ausência da presença de Arthur deixou um vácuo que foi sendo preenchido por conversas tímidas e uma nova dinâmica familiar. Uma semana depois, Lucas recebeu um e-mail de seu pai. Era curto. Eu li tudo. Vejo aonde isso vai dar. Manterei minha distância. Não era um pedido de desculpas, mas era uma bandeira branca, a rendição. E para nós, era o suficiente. O poder não estava mais em sua mesa. Estava ali, na nossa sala de estar. No jeito como Lucas agora expressava suas opiniões sem medo. No jeito como eu podia sonhar com o nosso futuro, sem a sombra de uma regra. Nós não havíamos apenas ganhado uma guerra. Nós havíamos conquistado nossa paz.